Vamos pensar junto aqui. Como que a inteligência artificial realmente pode ajudar a gente a melhorar a vida da gente? A ganhar mais dinheiro, a ganhar empregabilidade, a ficar mais veloz, a ficar mais produtivo. Então, é preciso analisar o contexto. Se a gente pegar o mais simples, que é o ChatGPT, ele já é uma ferramenta super útil se a gente souber utilizá-la adequadamente. Exemplo, eu vou montar uma apresentação e eu sou especialista em inteligência artificial. Eu pego e eu dialogo, monto meu prompt no ChatGPT pedindo para ele estruturar qual a melhor forma de conduzir. Se eu pedir isso para ele de uma forma livre, ele não vai conseguir me ajudar, igual se eu chegar e for direto para ele, escrever exemplos, né? Então, por exemplo, eu gostaria de ensinar sobre inteligência artificial orientada à linguagem natural, linguagem generativa, mas também queria distinguir e trazer alguns tópicos de machine learning, inteligência orientada a dados, e por fim, gostaria de falar de computação visual, né? Identificação de imagens, OCR e tudo mais. A hora que eu vou conversando isso com ele, ele vai anotando um monte de temas que são importantes na minha apresentação. Eu vou colocando o meu DNA, a minha marca dentro da inteligência artificial. Então, isso já sai da mesmice de chegar para ele e falar assim, olha, traga para mim uma apresentação de inteligência artificial. Eu posso usar algo para ser mais específico, né? Então, por exemplo, o Gordinho está trabalhando muito orientado ao agronegócio. Então, eu incluo isso. Olha, além desses temas que eu já falei aqui, eu gostaria que você incluísse alguns tópicos orientados a IoT, a ferramentas de medição de solo, né? Então, como que eu posso falar sobre inteligência artificial para um público do agronegócio orientado a esses temas? Então, ele vai arquivando todas essas informações e aí, por fim, depois desses detalhes, ele emite uma lógica, um estrutural de apresentação. Olha como que ele acelera a minha vida. Imagine que hoje já existem ferramentas que podem ajudar a gente a ir além, né? Então, por exemplo, se eu pegar um Copilot da vida, que é uma ferramenta da Microsoft, ele já pode ajudar a estruturar já o PowerPoint. Então, eu já saio com uma apresentação já estruturada, formatada. Olha que velocidade, olha que interessante, né? Então, a inteligência artificial, ela tem um potencial de reduzir o nosso tempo para construir atividades diárias nossas em 10 vezes, né? Então, se eu gastaria 2 horas fazendo, é provável ali com 12 minutos eu consigo resolver o meu problema, né? Com 10 minutos, com 5 minutos. Então, ele tem um potencial de acelerar e trazer uma produtividade muito grande. Outro ponto interessante é que a IA ajuda a gente a resolver erros. Então, por exemplo, se você está escrevendo uma dissertação de mestrado e precisa fazer uma revisão de texto e de norma, se você treinar a IA, ela faz isso para você. Eu me lembro, o Gordinho fez mestrado. Eu tenho mestrado em predição de comportamento, que inclusive foi o que mais me aproximou do mundo da inteligência artificial, porque eu já aprendi a lidar com os dados e com inteligência por trás disso, predição, muito antes, né? Muito antes da gente ter esse boom que a gente vê agora. Então, ele conseguiria, imagina se o Gordinho tivesse uma ferramenta de IA na época que eu estava escrevendo dissertação de mestrado. Eu perdi noites e noites e noites fazendo a escrita, a formatação, a documentação, né? Então, é um ponto importante a gente analisar isso. Outro ponto, hoje em dia, o que mais que ajuda? Por exemplo, quando eu quero mudar de emprego. Mas como, Gordinho, que uma IA vai te ajudar? Gente, eu pego aquelas perguntas que vêm. Primeira coisa, eu pego o meu endereço do LinkedIn, coloco lá no ChatGPT, certo? Uma coisa simples.
Aí, depois disso, eu pego o meu currículo, eu subo lá no ChatGPT. Depois disso, eu pego as perguntas que estão lá na GUP ou na oportunidade específica e eu subo lá. Eu falo, preciso responder essas perguntas usando essa experiência. Mas eu gostaria, aí eu ainda coloco o tom que eu quero dar para a conversa. Olha que legal, eu consigo, se antes eu aplicava para 6, 7 oportunidades de emprego por dia, 10, eu consigo aplicar em 40, 50 oportunidades de emprego. Porque ele responde tudo para mim, né? Isso acelera muito o nosso processo e não é só nisso. Imagine que você está trabalhando em uma seguradora para fazer análise de risco de clientes. Não, você trabalha numa mesa de avaliação de risco de potencial de cliente para seguros de alto valor. Gente, é uma análise documental gigante que a gente tem que fazer. Tem o cara crachá, tem o endereço, aí você tem que ir lá no Google Maps, conferir se o endereço é um endereço que está num lugar que existe realmente, ver se tem foto, aí você precisa ver se está numa área de risco, que aí você tem as regiões de risco em alguma tabela que você utiliza. Olha a gama de trabalho. Agora, imagina que você consiga construir uma IA que vai fazer esse trabalho para você. Então, enquanto você tem gente na mesa de risco que está lá levando, sei lá, 20 minutos para fazer uma análise, você vai conseguir fazer em 2. Né? Essa dica é boa, não é? Então, indique para um amigo seu. Tem gente precisando ouvir o que nós estamos conversando aqui. Tem muita gente querendo fazer a transição de carreira. Então passa esse conteúdo, coloca as pessoas para ouvirem aqui. E olha, eu vou trazer mais coisas. Nós vamos falar de LinkedIn daqui a pouco. Né? Então aguarda que vem vídeo bom por aí. Né? Outra área onde a pode ajudar muito, na definição de público. Imagine que você trabalha num restaurante, né, em uma certa avenida que tem uma certa característica, uma certa vizinhança, e você precisa definir qual que é o público que eu preciso me comunicar para trazer aqui para o meu restaurante. Né? Então, essa definição, com a ajuda da inteligência artificial, ela fica muito mais fácil. Você consegue estruturar de uma forma melhor. Agora, imagine que você é do mundo de tecnologia e você está construindo um aplicativo orientado à lavoura de algodão. E você faz algumas perguntas específicas de manejo para a IA. Ela vai te ajudar. Gordinho, mas você está falando que ela faz tudo? Não, eu estou falando que ela faz tudo que você souber perguntar. Entendeu? Então isso muda muito as coisas. Esses dias, inclusive, eu tive um dilema com a minha esposa, que ela estava preocupada com uma pessoa que a minha filha estava conversando. E a minha filha é adolescente, né? Então, lógico que eu fiquei preocupado também. E aí, como bom pai, eu falei, olha, preciso investigar. Conversei com ela, falei, olha, deixa eu ver o que está acontecendo no seu telefone, você me autoriza. E aí, depois de tudo certo, fui lá ver. Aí ela estava dialogando com uma personalidade, né? De IA. Então ela conversando, trocando ideia com um amigo virtual dela. Super emocionada, contando as coisas. Eu fiz questão de nem ler e tranquilizei minha esposa. Ela está simplesmente dialogando com o IA. Né? Então talvez a gente precise só conversar, mas esse é um grande feito, né? Vocês sabiam que os orientais já tem mais de 25% deles que não se relacionam com pessoas reais, né? Eles nem têm relação sexual real e muito menos eles dialogam, conversam amorosamente com outra pessoa. Eles conversam com a IA. Essa revolução eu tenho medo dela, mas ela também está vindo e também acaba sendo uma grande utilidade para a IA, porque pensando nesse lado é um lado complicado, né? Porque eu vejo que a pornografia, ela tem pornografia, esse lado mais sexualizado, ele tem um potencial de destruição da humanidade que tem dentro do nosso coração. Então o Gordinho sempre tem que falar
desses conteúdos. Mas, por outro lado, imagine que você construa uma inteligência artificial que vai cuidar de um paciente que está em crise de pânico, em crise de depressão. Olha a utilidade disso, porque nesse momento podem acontecer inúmeras coisas que ele não vai achar alguém para ajudá-lo. E um robô bem treinado, ele consegue te tirar da crise. Gordinho, isso é possível? É possível. E é possível e é mais assertivo até do que um profissional nessa hora, porque as emoções estão muito à flor da pele. Então, se a gente treina, ele consegue te conduzir de volta para um dado real. Mas aí são dilemas que a gente vai precisar conversar com o tempo. Vamos pensar o seguinte: a IA consegue te ajudar na sua empresa pequena que está ali precisando fazer uma análise financeira. Imagine você pegar seus dados de compra, você escanear as notas fiscais, ele vai ler automaticamente, lançar nos seus custos, classificar e depois te dar a sua margem de lucro por produto. Olha que interessante, com arranjo simples de organização, você consegue construir uma inteligência de análise de resultado do exercício, né? Resultado do seu momento. Então, tem pessoas criando empresas para isso. Esses dias eu estava apoiando uma empresa que está buscando recurso no FINEP, né? que é um órgão público que incentiva empresas que estão começando para construir isso, né? A ideia dele é um centro de serviço compartilhado para pequenos estabelecimentos. No lugar de você ter um analista, um assistente financeiro na sua empresa, esse centro compartilhado de serviço, ele faz todo o trabalho financeiro. Então ele pega suas notas fiscais, pega o seu faturamento, pega o que foi produzido e ele constrói o resultado financeiro e te dá as análises para você tomar suas decisões. Tal pessoa está produzindo pouco, ela está custando muito caro, o resultado dela não é tão positivo, tal produto você está gastando mais do que você está ganhando. Então ele faz... Agora, o próximo passo que eles estão buscando esse fomento do FINEP é essa empresa colocar inteligência artificial, para não precisar ficar lendo e digitando. Isso tudo vai ser feito automaticamente. Então, a gama para te deixar bem de situação com IA é muito grande. Ela te ajuda a conseguir emprego mais rápido, né? Imagina você disputar com uma pessoa que já tem a técnica para isso. É claro que você vai ficar de fora do processo seletivo, porque só para você... Se você não usar a inteligência artificial e uma lógica para construir seu currículo, tem o seu colega que está usando. E ele vai conseguir a vaga. Por quê? Porque quem analisa antes do recrutador é uma inteligência artificial também. Olha que mundo nós chegamos, né? Daqui a pouco nós vamos ter IA conversando com IA. Isso já está acontecendo, né? Então um colega meu, né, muito crítico, ele desenvolveu uma IA para conversar com a IA de call center. Então a IA liga para ele, ele liga o assistente dele e eles ficam conversando e gastando tempo da máquina lá com máquina. Olha que ponto nós chegamos. Então, gradativamente, vamos aprender caminhos para que a IA deixe a gente bem de situação. Ela tem a capacidade, se você não for resistente, de te levar para empregos que ganham 8, 9, 10, 15 mil reais. E se você aceitar ir para fora do país de forma home office, não precisa mudar não. Aí nós vamos falar de 10 mil dólares e não mais 10 mil reais. Mas isso é assunto para outro tema. Acompanha, se inscreva no canal, curte esse vídeo, aciona o sininho, porque agora mesmo vai brotar ali, olha, como conseguir um emprego fora do país. Compartilha com quem está começando a carreira, que tem vontade de fazer migração de carreira, abrir seu negócio, que o Gordinho pode te ajudar com isso daí, né? Porque existem muitas experiências que eu já tive, inclusive de quebrar muita cara, que a gente pode trocar. E a gente aprende com o que fazer e também com o que não fazer, viu, gente? Não é só o que fazer, não. Então essas experiências implicam no nosso caminho. Beijinho do Gordo, felicidade para vocês, te vejo no próximo vídeo.